Olá, boa noite a todos. Então, nós vamos começar, né, a parte de treliças, o lançamento dessas treliças no F2, certo? Na aula passada, nós falamos um pouquinho, né, sobre o software, fizemos, né, alguns lançamentos, e hoje nós vamos dar continuidade, então, no lançamento das treliças, certo? Passamos pela parte do conteúdo conceitual dessas treliças, né? Falamos qual que era a sua composição, né? A treliça composta pelo seu banzo inferior, seu banzo superior. Falamos das diagonais, né? E do meu montante central, que também a gente chama de pendural, né? Que é essa barra exatamente tangencial ao eixo Y, que faz as divisões de altura das minhas diagonais, né? Que essas diagonais das treliças, elas sofrem somente dois tipos de esforços mecânicos, que é o de tração e compressão. E hoje a gente vai fazer esse exercício aqui, né? Nós vamos lançar essa treliça no F2, tá? Inclusive, essa treliça, ela está naquela atividade que é para ser entregue até o dia 8 de dezembro. Então, eu vou fazer o lançamento dessa treliça hoje com vocês, tá? No F2. E também vou fazer o cálculo dessas diagonais à mão para mostrar para vocês. Lembrando que na prova, né, eu vou cobrar essa parte da treliça com o lançamento dela somente pelo F2, tá? Sem necessidade desses cálculos serem resolvidos à mão, tá? Então, de fato, eu quero que vocês tenham um aprendizado e a manipulação, né, que é o objetivo mais prático que vocês vão utilizar ao longo da vida profissional de vocês, que é o uso, né, as ferramentas computacionais. Então, primeiro de tudo, né, mais uma vez aqui, abrindo o F2 com vocês, nós temos, então, essa disposição aqui da treliça, certo? Essa treliça, pessoal, ela tem dois apoios, né, ela é biapoiada. No apoio A, esse apoio é móvel, e lá no apoio E, esse apoio é fixo. Então, uma treliça biapoiada, isostática, né, no qual eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Professora, Sim. Tá compartilhando a tela? Ah, tá. Me desculpa, obrigada, tá? Ixi, eu tô que falo aqui, hein? Ah, agora sim. Tá. Deixa eu abrir aqui. Estão conseguindo ver, né? Agora sim. Tá. Então, essa treliça aqui na qual nós vamos fazer o lançamento no F2, essa treliça ela é biapoiada, né? Uma biapoiada isostática, no qual eu tenho 2 apoios aqui, um apoio fixo na minha extremidade em E e um apoio móvel aqui nessa extremidade A. Essa treliça possui 3 incógnitos e 3 reações, né? 3 equações, portanto, ela é isostática. Nós temos aqui, então, cargas concentradas pontuais sobre os nós, né? Esses nós aqui é perceptível que nessa diagonal que vai de B até F, essa diagonal ela está sendo tracionada e essa diagonal está sendo comprimida. E nós temos aqui um montante, né, um pendural central. Essas barras que fazem aqui entre A até E, a gente chama de banzo inferior, né? E o meu banzo superior aqui, que vai de B até D. E as minhas diagonais. Então, nós vamos fazer o lançamento dessa treliça no F2. Essa treliça também é da atividade de vocês, né? Aquela atividade que eu passei do dia 8. Então, já aproveitando aqui, vou fazer esse lançamento. Lembrando que esse vão, essa treliça, ela tem 2 metros, né? De base à altura e no meu pendural central. E ela fala que tem uma angulação de 45 graus aqui, ó, entre as minhas diagonais de BF e FD. Então, o que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui o F2, né? O meu F2 aqui em X e em Y, eu tô andando a cada 1 metro, eu posso permanecer, né, com esse 1 metro. E eu vou observar, então, eu vou abrir aqui 2 telas, uma ao lado da outra, para que vocês possam acompanhar a treliça que nós vamos estar dimensionando aqui, e aqui o F2. Então, pessoal, olha só, vou dar uma expandida maior aqui.
Turma, então vamos começar aqui, ó. Eu vou começar com construir esse nó de A até F. Então, eu vou pegar a linha, vou andar 2 metros, né, aqui na minha base. Então, pronto. Andei 2 metros e paro. Veja que eu criei nós aqui, ó. Então, eu vou, a partir desse nó F, dar mais 2 metros, clicar novamente e sair aqui do comando, certo? Clico com o meu botão esquerdo. Então, aqui, ó, pessoal, vou pegar aqui essa cotagem só para verificar que entre um nó e outro eu tenho 2 metros e entre um nó e outro eu também tenho 2 metros, certo? Então, eu vou pegar novamente aqui a linha para a gente poder construir aqui, ó, as minhas barras que são aqui, ó, que elas possuem 0 graus aqui de angulação. Então, essas barras, elas são retas em 2 metros nesse nó, 2 metros desse nó, 2 metros de E até D. E eu vou vir fechando, então, essa treliça lá no meu bando superior, de D até C e de C até B. E agora, então, eu vou construir as minhas diagonais. A minha diagonal que tem 45 graus, que vai de B até F, e essa outra extremidade que vai de F até D. Então, pronto. Está aqui construída a nossa treliça. Vamos só fazer uma cotagem aqui da minha barra, a minha barra vertical, né? Só para verificar certinho. Então, eu tenho aqui, né, um triângulo retângulo com cateto adjacente e cateto oposto iguais de 2 metros. Portanto, os meus catetos são iguais, a minha angulação aqui é de 45 graus, tá? Pessoal, então agora a gente vai colocar esses apoios aqui. Então, eu vou vir aqui na minha componente triangular, clico na minha função de apoio, e logo aqui, ó, na minha lateral, nessa barra, eu tenho aqui as opções, então, de configurações de apoio. E, já que nesse nó em A aqui o meu apoio é móvel, o móvel ele é livre ao longo do eixo X, então eu vou clicar aqui, ó, livre para X, né? Livre para X, e ele é fixo em Y. Então, eu vou vir, clico no meu nó e aplico essa função. Ele é fixo em Y, portanto, ele vai gerar uma reação justamente nesse sentido aqui ao longo do eixo Y. Já nessa outra extremidade, esse apoio ele é fixo, né? Diferentemente do apoio móvel, ele trava nos dois sentidos, X e Y, portanto, fixo e fixo. Clico no meu nó e dou um aplicar. Então, pronto, tá aqui aplicado, né, os meus nós. Agora eu tenho as minhas forças, então vou voltar aqui na imagem, ó. Eu tenho uma força concentrada de 50 kN no meu nó B, 100 kN no nó em C e 50 kN também no nó D. Então, vou vir aqui na minha componente de força, certo? E vou criar essas forças. Lembrando, pessoal, que aqui está em quilonewtons, portanto, eu tenho sempre que observar se a minha unidade de medidas aqui também está em quilonewtons. Se não tiver, vamos lá, mais uma vez, eu venho em opções, unidades de numeração, né? E faço essa alteração aqui. Então, eu posso colocar que a minha força, ela pode ser expressa em newton ou em toneladas forças. Isso vai depender do exercício. Então, essas observações eu vou estar fazendo também em prova com vocês, tá? Se está expressando as forças exatamente e as reações exatamente na unidade a qual eu estou pedindo. Então, pessoal, já que está na mesma unidade de medida, eu vou criar essas forças. Então, para criar, eu vou vir aqui, né? Vou dar um nome para essa força. Já falei com vocês que esse nome ele pode ser qualitativo ou quantitativo, portanto, eu vou enumerá-las de forças 1, 2 e 3, tá? Então, a primeira força vai ser a minha força 1. Vou dar um done. Eu sei que ela está aplicada ao longo do eixo Y, porque ela é vertical, né, tangencial, em cima aqui do meu nó. Porém, ela está para baixo, o sentido do meu vetor. Então, vou colocar menos 50 para indicar que essa força ela está, né, no sentido negativo do eixo Y. Vou clicar no nó, o qual vai receber essa força, e dou um aplicar. Então, tá aqui, ó, 50 kN aplicado. Clico também nesse nó da extremidade, porque essa força é a mesma que ele vai receber, olha só. Eu tenho 50 kN de cá e tenho 50 kN também na outra extremidade.
Portanto, então, eu posso aplicar a mesma força em cima desse outro nó. Então, eu clico no nó, né? Ele já está selecionado. Essa característica, quando ele fica vermelho, indica que há a seleção do nó. E eu vou aplicar. Então, tá aí as duas forças aplicadas. Entretanto, essa força central ela é diferente. Então, eu vou criar uma nova força, né? Vou chamar de força 2, por exemplo. Dou um done para criá-la e vou atribuir aqui, então, a característica que ela vai receber, que é uma intensidade de quanto? Olha só, de 100 kN. Então, eu venho aqui no meu eixo Y. Como a minha seta, o meu vetor, também é direcionado ao longo de y negativo, então eu vou descrever que ela é menos 100. Clico no meu nó e aplico a minha força. Então, tá lá. Tenho aplicação de 50 kN nos meus nós de extremidade, 100 kN aqui na minha diagonal central. Certo? Então, agora, pessoal, eu falei com vocês, né? A nossa treliça está construída. Entretanto, o F2, ele não roda, né? Ele não me identifica quais são os valores, né? Qual que é a característica mecânica, se de tração ou compressão dessas treliças, dessas minhas barras. E a minha reação, sem que antes eu dê algumas propriedades de materiais. Então, antes de mais nada, né? Eu preciso vir aqui na minha propriedade dos materiais e dizer se eu vou estar atribuindo que essa treliça ela em aço, né, em concreto ou em um material isotrópico qualquer genérico. Então, eu vou criar essa propriedade, tudo aquilo que a gente precisa criar, ele precisa de um nome, né? Então, eu vou criar aqui esse parâmetro do material, eu posso chamá-lo, por exemplo, de P1, parâmetro 1, e aqui eu tenho as opções de materiais a qual eu posso atribuir para essa treliça. Pode ser qualquer um material, né, genérico isotrópico. Falando mais uma vez com vocês, então, essa característica, né, de isotropia, a gente tem as mesmas características físicas e mecânicas ao longo de todo o volume, de todas as direções do material, certo? Então, pressupõe-se que esse material, eles tenham uma resistência tecnológica, seja um material industrializado e etc., né, de alta confiabilidade. E aqui nós temos em aço, em concreto ou em alumínio, né? Uma característica específica. Falei com vocês que nesse momento da disciplina, né, a atribuição desses diferentes materiais não vai interferir em nada dos nossos resultados, uma vez que nós estamos calculando esforços. E esforços e reações de apoio são calculados a partir de quê? De somatório de forças, né? Então, esse somatório de forças, ele vai envolver distância, né? Ou ele vai envolver angulação dessas barras. Eu não envolvo nenhuma característica de material, modo de elasticidade, ou componente de rigidez, fator de dilatação. Então, independente do material a ser adotado. Entretanto, se eu não atribuo aqui algum material, o programa não roda, certo? Essa característica dos materiais, ela vai influenciar diretamente quando for exercícios lá de resistência dos materiais, tá? Onde vocês poderão observar, por exemplo, recalque ou a variação que acontecer, né, nessa componente do material em função da dilatação que ocorrer. E principalmente, pessoal, aqui, ó, para esses dois materiais, que é o aço e o concreto, que possui coeficientes próximos. Portanto, essa fase elástico-plástico para o aço e para o concreto, né, é mais observado através desse software aqui. Então, aqui nesse momento da nossa disciplina, vou colocar aqui um material genérico qualquer e dou um done para a gente poder aplicar. Aí ele aparece algumas características aqui para nós, né? Já, né, normatizado. Então, esse material, ele tem um modo de elasticidade ou a rigidez, né? Ou o mesmo que a rigidez. Ele representa, né, essa rigidez justamente a angulação da reta, tensão, deformação, vocês vão estudar isso mais à frente, no qual a gente verifica, né, qual que é a variação, né, em ângulos, angularmente esse cálculo, que há entre um ponto de resistência, né, e a deformável que eu quero encontrar. Um coeficiente de Poisson de 0,3 e uma dilatação térmica, né, aqui, ó, vamos contar essas vírgulas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 10
micro por grau Celsius, né? Que é 10 elevado a menos 6 se eu estou andando com a vírgula à minha direita. Então, para a gente atribuir essa característica aqui para essa treliça, eu vou selecionar ela da direita para a esquerda. Então, selecionei e vou aplicar. Então, no momento que eu aplico, pessoal, não acontece nada. Apenas a treliça muda de vermelho para verde, né? Volta ao estado original. Quer dizer que ela recebeu esse material. Pessoal, eu posso fazer aplicação de material em diferentes barras. Então, por exemplo, pode ser que a gente faça esse banzo aqui em concreto e as minhas diagonais em aço, enfim. Eu tenho essa condição aqui nesse programa, né, de fazer variações e modificações de materiais ao longo das minhas barras. E a última característica, a última propriedade para que a gente consiga rodar, então, e identificar quais são os valores dessas reações e quais são os valores das minhas barras, dos esforços das minhas barras, eu vou vir aqui nesse izinho, que significa o cálculo da nossa inércia, né? E a gente vai criar, então, esse perfil. Porque eu preciso dizer, bom, esse perfil que eu estou utilizando é um perfil retangular, é um perfil U, é um perfil I, Z, T, enfim, né? Então, eu vou dizer aqui, por exemplo, vou chamar de parâmetro 2, P2, e vou dizer que seja um perfil retangular, porque basta eu atribuir duas características, né? Base e altura. Nesses demais perfis, eu vou ter que conhecer mais direções. E como não vai interferir nos nossos cálculos, né? Basta a gente atribuir valores fictícios aqui, ó, para o retângulo. Então, vou dar um done, né? Então, vou vir aqui, por exemplo, vou dizer que tem 200 milímetros de altura e tenha 100 de base. Quando eu saio daqui, ó, dessa aba e clico dentro do meu modelador, ele calcula aqui para mim, já com essa inércia, o centro de gravidade em Y. Porque, veja bem, lembra lá do nosso conteúdo de centroides e baricentros? A meu Y barra é a minha altura sobre 2 para figuras retangulares. Então, se eu dei uma altura de 200 dividido por 2, ele já me dá um centro de gravidade aqui em relação ao eixo Y, ó, de 100 milímetros. Ou seja, na metade, exatamente aqui, né, que está esse ponto, né, esse centro de gravidade. Bom, então agora eu vou selecionar mais uma vez, da direita para a esquerda, e vou aplicar esse material na minha treliça. Aplicado, então, né? Agora sim, eu vou clicar aqui, ó, pessoal, no meu gráfico de esforços axiais, porque é aqui que ele vai mostrar para mim qual o valor desses esforços aplicado ao longo do eixo X, se de tração ou se de compressão, que está sendo solicitado na minha treliça. Então, quando eu clico aqui, ele pede para que eu salve, tá? Eu vou salvar aqui, exemplo, treliça. Mantenho, tá? Essa extensão aqui, .ftl, e vou salvar. Quando eu salvo, pessoal, olha só, ele já me dá quais foram as minhas barras, certo? Aí, então, aqui eu consigo visualizar. Bom, professora, mas não apareceu o valor das reações. Basta a gente vir aqui nessa opção Display, pessoal, e clicar em valores das reações. Quando eu clico, ele mostra para mim, ó, eu tenho uma reação aqui na vertical em 100 kN e aqui também 100. Quando eu falo para vocês que essa estreliça, ela era isostática, né? Todos os meus esforços internos, eles vão dar igual a zero. Aqui, pela nossa figura, a gente consegue observar que o meu esforço solicitante é de 200 kN, certo? 50 mais 100 mais 50, 200 kN sendo solicitado ao longo do eixo Y. Então, aqui é como resistente os meus esforços, ó, eu tenho 100 kN combatendo de cá e 100 de cá. Então, essa distribuição, né, eu tenho somatório de esforços em Y para as minhas solicitações igual a zero. Agora, observando um pouquinho aqui as minhas barras, pessoal, veja bem, eu tenho que essa barra aqui, ó, ela está sendo, tem um valor de menos 98,2. Então, aqui, pessoal, eu estou tendo uma compressão nessa barra. Essa barra sofre compressão, essa superior e o meu pendural central. Eu tenho que estar sendo tracionada o meu banzo inferior, as minhas diagonais,
Ah, ótimo. Então, veja bem, o que está acontecendo? Essa treliça, ela puxa, né, no meu banzo inferior e ela comprime em cima. E ela puxa nas minhas diagonais, comprimindo aqui nas minhas laterais, né, exatamente distribuindo esses esforços. Então, observem, pessoal, que a treliça, ela tem uma característica muito interessante, principalmente se eu tiver lados com o mesmo vão. Vocês lembram que esse vão ele tem 2 metros, 2 metros, 2 metros. Então, ó, o mesmo esforço que acontecer de um lado, acontece imediatamente do outro, com a mesma intensidade. Então, essa barra vertical, ela vai ter o mesmo valor que a vertical da extremidade. Meus bandos inferiores, eles são iguais, meus bandos superiores também. E as minhas diagonais, olha só, possuem a mesma intensidade. Então, esse é o lançamento da treliça, tá? Eu vou tirar um print agora e mandar lá no grupo para vocês, certo? Ou seja, lá naquela atividade avaliativa, o que eu quero que vocês demonstrem para mim de esforços da treliça é exatamente esse desenho aqui, ó, no qual ele mostra os esforços internos e as reações de apoio. Basta fazer um print, né, e colar lá na atividade. O segundo passo, eu vou passar... agora eu vou fazer o vídeo... explicando esse cálculo sendo feito à mão e já mando para vocês, lembrando que é para fins de conhecimento esse cálculo à mão. Na prova eu não vou cobrar com vocês o cálculo à mão dessas barras, certo? Então, vou tirar o print e vou mandar agora lá no grupo e vou abrir para perguntas. Quem está aí, nós estamos em... Olha, tem bastante gente, Estamos em 8 aqui. Alguém tem alguma dúvida a respeito do lançamento, dos vídeos que já foram deixados, ou da própria atividade avaliativa? Professora, Sim. boa noite. Na lista da atividade avaliativa, é para fazer todas elas no F2I ou não? Vamos lá. Qual? A atividade avaliativa que a senhora mandou. Deixa eu pegar ela aqui. Tá aqui na tela. É todas Qual? elas para fazer. Estou perguntando se é todas elas ou não. Para fazer no F2. Não, para fazer no F2 não. Olha só. Centroides e baricentros para fazer à mão, né? Construir a tabelinha. Essa daqui é para fazer à mão o cálculo das reações de apoio e todas essas reações. Essa daqui que eu tenho as treliças é para você avaliar a estabilidade para classificar como estáveis ou instáveis. Lembra lá na aula como é que eu classifico? Eu tenho 3 equações. Lembra lá do slide? Sim. Isso. Vou abrir aqui. Oi. Isso. Então, lá pelo slide eu tenho a estabilidade global, a estabilidade dos elementos internos e externos. Então, na verdade, aqui na atividade eu nem pedi para que vocês colocassem os valores aqui, ó, das barras, tá? Eu vou pedir na prova para que vocês coloquem para mim quais que são as barras que estão sendo tracionadas e, por exemplo, posso construir uma tabelinha, Railana, colocando assim, vamos voltar aqui no exercício. Essa barra, ela vai de A até B, certo? E aí eu posso perguntar, a barra que vai de A até B sofre qual esforço e com qual intensidade? Então, olhando aqui, ela sofre um esforço de compressão com uma intensidade de 98,2 quilonewtons, certo? Ah, sim, entendi, professora. Ótimo. Então, aqui na atividade, basicamente, eu nem peço o lançamento em si, nessa atividade avaliativa. Eu estou pedindo para vocês fazerem somente aqueles cálculos, tá? Para classificar a estabilidade através daquelas 3 equações. Eu tenho a estabilidade global, a estabilidade externa dos elementos e internas, certo? Sim. Ok? Ótimo. Então, tá. Alguma dúvida aqui do lançamento do F2? Mas é fazendo a prática mesmo, né? Essa parte aqui é bem simples.
ir construindo, né, ligando através das cotas aqui, a construção dessas barras, e não esquecer os parâmetros, né, para que ela possa rodar e mostrar para vocês quais são esses esforços aqui. Eu vou encerrar esse vídeo para não ficar extenso e já vou enviar o cálculo, um outro vídeo feito fazendo esse cálculo à mão para que vocês também tenham esse conteúdo aí com vocês, tá? Então, se não tem nenhuma dúvida, eu vou fechar aqui esse nosso diálogo e estou à disposição lá no grupo, tá certo? Ok, professor. Tá ótimo. Éder, você conseguiu acompanhar o lançamento aqui no F2? Consegui. O F2 é mais familiar, porque nós pegamos com o Fabiano no semestre passado, atrasado, parece. Ele bateu bastante no F2, aí a gente assimilou um pouco. É só relembrar mesmo. Ótimo. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá. Tem uma sequência de materiais, tá, pessoal? Então, vocês têm aí 3 conteúdos. Partes centroides e baricentros, os vídeos, esforços, né, de barras e a parte de elementos treliçados. Então, atualizem, tá? Tem atividade resolvida de treliça no grupo. Mandei uma lista, né, que tem gabarito. E também tem atividade avaliativa para entregar até o dia 8, tá certo? Então, atentem lá os materiais que já foram enviados e qualquer coisa eu estou à disposição. Professora? Oi. Só relembrando, o que vai cair na prova é só treliça. Não. O que vai cair na prova é barras. É barras, tá certo. Isso. Ok. Tá certo? Então tá. Okay. Professora, a senhora ficou de mandar de barra, daquele exercício resolvido, a A e a B da número 1, porque fica muito ruim da gente ver. Acho que a senhora esqueceu de mandar elas resolvidas para a gente. Você me lembra elas aqui no grupo? Qual que é essas duas? Lembro. Tá. Lembra elas aqui para mim que eu já identifico e já pego. Tá bom, Relano? Tá, vamos comunicando então aqui pelo grupo para gerar o link dessa daqui. Então tá, pessoal, eu vou fechar essa daqui e já vou pôr aqui no grupo com vocês. Um abraço.